E aí, alunos do segundo ano, eu volto aqui para fazer a correção da terceira semana relativa ao PET 3, tá? Tô aqui meio careca, mas não levem em consideração. E baixaram demais o cabelo da professora aqui. Então, espero que todos estejam bem. Para quem é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seus comentários. Deixa um ok aí para quem chegar até o final da aula e peço para quem estiver fazendo a correção aqui, me acompanhe juntamente com o seu PET, que eu retirei a maior parte dos textos de lá, tá bom? Então vamos lá na correção, espero que esteja tudo bem com vocês, ok? Se cuidando aí. Bem, gente, então vamos lá, ó. O tema, o comércio brasileiro e a consolidação de novos parceiros no comércio exterior. Nossa, olha o tamanho do tema, Marcela, imagina o tamanho do assunto. Não fiquem preocupados, não. Gente, eu trouxe aqui do PET conceitos, então eles falam sobre o conceito de barão. Então vamos ver aqui o que seria o barão, o feminino de barão é baronesa. É um título nobiliárquico, né, da baixa nobreza, existente em muitas monarquias, tá? Sendo imediatamente inferior a visconde, então, visconde é acima do barão, e superior a baronete ou a senhor. Tá? A palavra barão provém do franco baro, que significava homem livre, e essa palavra germânica tem sido emprestada para o latim, que é uma língua morta hoje, né, gente? No início da Idade Média, e seu adjetivo é o baronial. Os barões pertencem à nobreza do Estado, portanto, fazem parte da elite, tendo o quê, gente? Propriedades rurais. Opa, foi muito aqui, né? Propriedades rurais. Deixa eu ver se eu diminuo. Consegui. Propriedades rurais, cargos políticos, por vezes descendem da nobreza antiga, tem sangue nobre, né? Tendo geralmente uma formação cultural elevada. A baronia era a terra que conferia ao possuidor o título de barão, e também na época feudal a qualquer grande feudo. Então seria, a gente pode pensar que seriam os grandes senhores feudais, os senhores feudais, a nobreza feudal. Tá? Então o PET traz esse termo. Eu embaixo eu coloquei o que é título nobiliárquico, é um título nobiliárquico, é um título de nobreza e privilégio legal, tá? Concedido desde a antiguidade a pessoas que assim passavam a fazer parte da nobreza. Então, acabava tendo os títulos de barão, de visconde, né? Ok? Então, vamos lá. Atividades. A segunda metade do século XIX, gente. Texto do PET. Então, vocês vão me acompanhando aqui, a gente vai fazendo algumas observações. A partir da década de 1830, portanto, século XIX, tá, o comércio brasileiro começou a se expandir com a consolidação de novos parceiros no comércio exterior. Nós estávamos com uma grande já influência aí da Inglaterra, aí, né, desde aqueles pactos que foram feitos, tratados, né, de 1810, que a Inglaterra se beneficiou muito, né, o comércio comercializando aqui no Brasil com taxas menores, né, de importação, de exportação. Então, em 1850, que foi exatamente o ano, né, da primeira lei da questão da proibição do tráfico negreiro, então tinha uma grande influência da Inglaterra nesse momento, né, em 1850 foi a Lei Eusébio de Queiroz, né, proibia o tráfico negreiro para o Brasil. Acabou a escravidão? Não, mas já foi a primeira lei nesse sentido aí. Nessa época, os Estados Unidos haviam se tornado um considerável importador de produtos brasileiros, né? Quase tão importante quanto a Inglaterra. Então apareceu uma outra figura aí nesse meio, a Inglaterra e os Estados Unidos, ok? Apesar da Inglaterra, né, continuar a ser o principal, né, que fazia comércio aqui com a gente, vendia, tá, matérias-primas e tal, exportador, né, o principal exportador, comprava as coisas da gente e tal. Ao longo do século XIX, os termos de troca melhoraram para o Brasil. Os preços das exportações aumentaram na ordem de 22% entre 1820 e 1860, e o das importações caíram. Aquela balança comercial favorável que a gente falava, que era mais interessante exportar, vender mais
do que comprar, né? Então, se você está vendendo, é que está entrando mais dinheiro no teu bolso. Tá? Se você está comprando muito, está saindo dinheiro do seu bolso, tá? O que significou uma melhoria de cerca de 70% nos termos de troca. Durante o Império, muito embora a posição do Brasil no comércio internacional houvesse melhorado, teve uma melhora, né? O governo brasileiro manteve estreitas ligações com a Inglaterra, tá? A Inglaterra sempre aqui, né? E permaneceu sob o controle da City de Londres, City, cidade, né? De Londres. Então, mesmo ele tendo um comecinho ali, já se destacando no comércio exterior, já começando a fazer também comércio com os Estados Unidos, a Inglaterra ainda continuava sendo a poderosa, continuava comendo a maior parte, a fatia maior do bolo aqui, tá? Entre 1825 e 1889, portanto, 1889, gente, a proclamação da República no Brasil, fim do Império, tá? O nosso país contraiu 17 empréstimos, atendendo condições extremamente rigorosas, juros, né? Que revela a nossa aguda dependência econômica financeira. Então a gente acha que as nossas dívidas foram feitas aí, que o Brasil deve só nesses governos recentes do país, não é. Vocês já viram que desde a época da proclamação da República, desde lá do Império, já estávamos aí, ó, todos assim, ó, cheio de dívida com o exterior. Então a nossa dívida externa, ela é muito antiga, né? E a gente continua pagando por ela até hoje. Bem, a economia cafeeira, gente, café. Vocês viram que tiveram o ciclo do pau-brasil lá no começo da colonização, depois teve o açúcar e depois teve o ouro e viemos agora para o café, tá? Que já é no século XIX ali. O café, aí eles falam da origem, é até interessante que eu não sabia dessa origem do café. Então vamos ver. O café era originário da região de Caf, na Abissínia, atual que África, tá? E foi levado para a Europa pela primeira vez pelos comerciantes venezianos, porque essas duas cidades italianas, Gênova e Veneza, elas dominaram por muito tempo ali aquela parte europeia de comércio entre a África, tá? Eles faziam muito comércio, a região italiana. Então, os venezianos já tinham descoberto o café e já estavam fazendo comércio com eles no século já no 18, né, por volta de 1700. O café já era um produto de ampla demanda no mercado europeu, sendo abastecido pela produção haitiana, né, que era o Haiti, que produzia bastante café também, mas tinha o seu foco bem grande também no açúcar. As primeiras sementes de café chegaram no Brasil, então vamos marcar esse ano aqui, ó, para a gente saber, ó, 1727, né, século XVIII, pelas mãos do sargento-mor Francisco de Melo Palheta, presenteadas pela esposa do governador de Cayena, que deu a ele, né, capital da Guiana Francesa, próxima do Haiti, ali, tá? O Haiti, no Caribe, ali perto de Cuba, ali, tá? O sargento-mor, morador do Pará, inaugurou as plantações daquela região, mas eram cultivos de fundo de quintal. Agora eu tenho aqui no meu quintal, eu tenho 5 pezinhos de café plantado aí para consumo doméstico. Mudas de café também foram transferidas de Goa, né, para as Índias Orientais, para o Rio de Janeiro. Então começou a haver aquele comércio já começa com os venezianos, e pega lá da Etiópia, né, que seria a Abissínia, e já vai descobrindo um novo produto, que café... Aqui eu tô tomando água, mas não fico sem café pela manhã. Então, o texto continua parte 2, tá, gente? Por volta de 1780, o que aconteceu? O café começou a ser produzido em escala comercial no Brasil. Então, o Brasil começou a se tornar um grande produtor de café, tá? A partir de 1780. Isso aconteceu em razão do aumento da demanda pelo café na Europa. Nossa, está precisando de mais lugares para plantar. Isso daí é um produto de ouro, isso dá dinheiro, café, entendeu?
E aí a Europa está precisando, os Estados Unidos também, do aumento dos preços do café no mercado internacional. Então começou a ficar o quê? Um produto muito buscado, né? As pessoas estavam buscando muito café. Então ele começou o quê? A valorizar no mercado internacional. Tá? As grandes plantações de café aqui surgiram no Rio de Janeiro, né? Primeiramente no Rio de Janeiro, que apresentava condições geológicas, né? De solo, né, gente? E climáticas ideais para o cultivo do produto. Sobre o capital investido na produção cafeeira, aí que existem as versões historiográficas, tá? Na história existem versões. Um historiador pesquisa e chega a uma conclusão daquilo e coloca sua tese, o outro chega, tá? Porque não, a história ela investiga, tá? Então, há várias versões. Então, alguns economistas afirmam que ele veio de comerciantes, e o café, né? Veio de comerciantes do Rio de Janeiro ligados à venda de gênero de animais produzidos no sul de Minas Gerais. Olha, aqui onde eu moro. Historiadores defendem que as maiores fortunas provinham de proprietários da mineração, né? Então, essa versão aqui, há várias versões que afirmam que ele veio, né? Que chegou esse café aqui, essa produção se aumentou através, primeiro, desses comerciantes do Rio de Janeiro ligados à venda de gêneros e animais, né? A segunda defendem que as maiores fortunas provinham dos proprietários da mineração, portanto, do ciclo do ouro, decadente aqui em Minas Gerais. Então, o ouro acabou, eles começaram a investir no café. Ou mesmo que os primeiros cafeicultores eram lavradores pobres e obscuros que amealhavam fortuna. Com o próprio café, outras pesquisas apontam para o fato de que os grandes cafeicultores eram negociantes dos mais variados portes, inclusive os de grosso trato, traficantes de escravizados sediados no Rio de Janeiro. Então, há várias vertentes de saber qual foi o começo aí dessa grande produção, da onde veio, quem começou a fazer essa produção maior do café. Então, tem várias correntes aí. Uns acham que é no Rio de Janeiro, outros acham que o pessoal, os caras lá de Minas Gerais, ficaram ricos com a mineração, né? Depois que foi acabando, né? O ouro, e aí conseguiram partir para esse novo mercado, né? Produzir o café. Então, texto parte 3. No final do século XVIII, a cidade do Rio de Janeiro transformou-se em um imenso cafezal. As plantações de café cobriam os morros da Gávea, Corcovado, quem já foi no Rio, sabe, Tijuca e áreas vizinhas. Com o aumento da demanda no mercado internacional, então, portanto, com os países querendo mais e mais café, os cafeiros foram expandidos para o Vale do Paraíba. Vou mostrar para vocês ali onde que é. Que dominou a economia cafeeira até os anos de 1850, responsável por 78% do café exportado. Então, tem a ver ali um pouco com o Rio de Janeiro, né? E com São Paulo. Então, muita gente fala assim, nossa, em São Paulo se concentra muita riqueza, né? Tem muita gente rica de família tradicional em São Paulo. Então, a gente pode dizer que São Paulo foi um grande centro, uma capitania que tinha dado certo. Então, ali há uma tendência a se concentrar grandes riquezas, que isso já vem o quê? O avô, o bisavô fazia aquilo, então as riquezas se perpetuaram naquelas famílias. Então, São Paulo é um grande centro mesmo de pessoas com heranças e ricas, né? Então, ó, tá vendo? Então, 78% do café exportado vinha do Vale do Paraíba, né? No Vale do Paraíba, as fazendas de café seguiam o modelo tipo das plantations da América Portuguesa. Então, plantation, gente, latifúndio, são grandes propriedades de terra. Aí, a monocultura. O que eles fazem nessa monocultura? Então, grandes extensões de terra produzindo só café. Então, é muito café. Monocultura, uma cultura só. Vamos fazer café, vamos plantar café. E escravidão. Esse é o sistema de plantation, né, que vigorou muito tempo aqui na colônia, vigorou também nos Estados Unidos, em vários locais. Então, latifúndio, monocultura e escravidão.
e exportação também, né? A partir do momento que tem esses 3 elementos, aí vai exportar. Então, também, algumas pessoas colocam no sistema de plantation também a questão da exportação. As técnicas de produção nas fazendas cafeeiras eram predatórias. Desmatamento, gente, discriminado, isso acontece até hoje, né? Queimada do solo, tudo pela riqueza, né, gente? E má distribuição dos pés de café. Então, eles distribuíam mal, não sabiam plantar direito, né? Em razão dessas práticas predatórias, o solo rapidamente fazia o quê? Se esgotava, estava sendo utilizado de forma errada. E diminuía o tempo de vida dos pés de café. Dessa forma, o café, que é uma planta permanente, né? Você pode plantar café durante o ano todo, assumia um caráter itinerante, sempre mudando de local, né, permanente, ele poderia ficar ali, sendo plantado naquela terra por muito tempo. Tá? Mas como eles acabaram com o solo, então não deu mais para se fazer o cultivo ali. Aí eles acabavam mudando, então sai dessa região, aqui não está dando mais, então vamos tentar plantar café em outra, para acabar com o solo da outra também, em busca de terras virgens. Aí acabava com a terra virgem também. Então vamos lá. Para a parte final, o texto do PET, gente. Apesar das técnicas de produção rudimentares utilizadas nas fazendas do Vale do Paraíba, essa região tornou-se o quê? A mais rica e importante do país. Depois vocês entendendo ali a questão da República Velha, dos grandes cafeicultores de São Paulo, e a questão também dos mineiros, que já era de leite, vocês entendem da onde vêm esses grandes cafeicultores, depois nos períodos posteriores a esse tempo aí. Foram os grandes latifundiários da República Velha, os donos de café. Isso vem daí. Não são riquezas que vão passando de mãos em mãos dentro da família, né? Então, ali se formaram fortunas imensas, né? Os fazendeiros mais ricos defensores do regime monárquico, que eram a favor do regime de monarquia aqui no Brasil e do Estatuto de Escravidão, e queriam continuar essa escravidão, lógico, esses caras ganhavam dinheiro pra caramba com café e ia querer que acabasse a escravidão? De forma alguma, né? Ficaram conhecidos como os barões do café. Em 1870, a decadência do Vale do Paraíba, lógico, ela também, né, chegou ao final, de tanto que se abusou do solo, né? Já era visível, a exploração predatória do solo levou a região rapidamente ao declínio em 1850. As plantações já se estendiam em direção ao oeste da província de São Paulo até Campinas. Então, vamos sair daqui, vamos acabar com o solo de outro lugar, né? A economia cafeeira encontrou as condições ideais para sua expansão, terras mais férteis, achou mais terra, a famosa terra roxa, né, que tem lá no Paraná também, que o Paraná, eu morei lá há muitos anos, então tem muita plantação, tem muita produção de café no Paraná, e a gente falava da terra roxa, que era a terra mais escura, que era bom para a plantação do café, tá? Em um relevo mais regular. Vale do Paraíba, gente, a mesorregião do Vale do Paraíba, isso daqui eu coloquei, Paulista e Fluminense, então tem a ver um pouquinho com Rio de Janeiro e um pouquinho, não, tá aqui, um pouquinho com São Paulo, Paulista, e um pouquinho com Rio de Janeiro. É formada pela união de 39 municípios, entre eles São José dos Campos, mas é São Paulo isso, é porque São Paulo, perto, nós estamos na região sudeste, né? Campos do Jordão, né? Maravilhosa, cidade fria, Caraguatatuba, gente, Guaratinguetá, Paraibuna, São Luís do Paraitinga, Bananal, Queluz, dentre outros. Já do lado fluminense eram 9 cidades, tá? Do lado da cidade do Rio de Janeiro. Então eu trouxe um mapa aqui. Então essa área mais clara aqui até 1840, ó, essa aqui é Taubaté, tá vendo? Terra do nosso Monteiro Lobato. De 1840 a 1865, o comércio foi feito aqui, ó, nessa... Ó, mas tá pegando Minas também, ó, Rio de Janeiro, né? A rota aqui, ó, né? Espírito Santo, Cachoeira Itapemirim, Muriaé. De 1865 a 1885, passou para essa região aqui, ó, tá? Rio Preto, Ribeirão Preto, tá?
iam mudando de local, a partir do momento que Araraquara, ó, Campinas, Sorocaba, aqui já teve também a produção de café aqui em São Vicente, né, que já é o litoral, né, São Paulo, Santos, ó, São Sebastião, com toda essa área aqui, ó, foi produtora de café, tá? Itajubá, aqui em Minas Gerais, Poços de Calda, tá? Teve a questão da expansão do café pela região oeste de São Paulo, né? Depois veio para cá, ó, tudo. E aí, só para a gente se localizar. Gente, perguntas. Por qual razão, a partir de 1780, o café começou a se produzir em escala comercial no Brasil? Resposta está naquele texto que a gente leu, tá bom? Então, eu só vou deixar marcado aqui. Isso aconteceu em razão do aumento da demanda pelo café na Europa, né? E nos Estados Unidos. E do aumento dos preços do café no mercado internacional. Ó, PET. Qual a origem do capital investido na produção cafeeira? É aquelas ideias que a gente falou lá. Uns acham que vieram sobre o capital investido na produção cafeeira, há várias versões. Alguns economistas afirmam que ele veio lá de comerciantes do Rio de Janeiro, né, ligados à venda de gêneros de animais produzidos no sul de Minas Gerais, né? Historiadores defendem que as maiores fortunas provinham de quê? De proprietários da mineração decadente em Minas Gerais. Não quiseram escrever isso tudo que está no PET? Ou mesmo os primeiros cafeicultores eram lavradores e pobres que amealhavam fortuna com o próprio café. E outros pesquisas apontam para o fato dos grandes cafeicultores eram negociantes dos mais variados portes. Marcelo, não quero copiar tudo isso, não. Você pode vir, né? Desculpa a marcação aí, gente. Inclusive os de grosso trato e os traficantes escravizados sediados no Rio de Janeiro. Então, resposta no PET. Seriam essas ideias. Não se sabe exatamente da onde vem esse capital investido na produção cafeeira a princípio. Existem hipóteses, ideias, estudos sobre isso. Bem, explica a produção de café no final do século XVIII, sobretudo no Vale do Paraíba. A gente sabe que foi o quê? Com o aumento da demanda do mercado internacional, os cafeeiros foram expandidos para o Vale do Paraíba. Né? Vale do Paraíba, que dominou a economia cafeeira até os anos de 1850, responsável por 78,41% do café exportado no Vale do Paraíba. As fazendas de café seguiam o modelo típico de quê, gente? Das plantations, ó. Aí dava muita terra, uma cultura só, um tipo de coisa, né, sendo plantado, um tipo de produto de escravidão. Então, isso daqui dava muita produção. Então, essa seria a resposta que está no PET, tá bom? A modernização da produção do café, gente. Bem, os fazendeiros daquele oeste paulista, além de organizar a produção na fazenda, cuidar da comercialização e do financiamento da produção, ainda participavam como acionistas, né, de companhias de navegação e ferrovias, bancos, indústrias. Então, o café dava bastante dinheiro, né, gente? Da quais foram responsáveis pela criação. Os fazendeiros diversificaram suas atividades, ganhavam muito dinheiro, e investiram produtivamente seus lucros, promovendo o quê? A modernização da economia paulista. Introduziram uma tecnologia mais sofisticada de beneficiamento do café. Então, foi entrando, né, já numa modernização. Maior racionalidade no tratamento e na utilização do solo, começaram a prestar mais atenção para que o solo não acabasse logo, tá? Introduziram mão de obra livre com a vinda de imigrantes, né? Que a escravidão depois acabou, né, gente? Introduziram uma tecnologia sofisticada de beneficiamento do café, maior racionalidade, tá? Introduziram a mão de obra livre, principalmente de imigrantes, investindo na melhoria do sistema de transportes, com a implantação de uma malha ferroviária, né? Ferrovias, para poder fazer o transporte desse café através de trens, né? As fazendas paulistas, ao contrário do Vale do Paraíba, eminentemente escravistas,
Eram verdadeiras empresas que utilizavam máquinas já agrícolas, ó, arados, ventiladores, despolpadores e separadores de grãos, ó. Estabelecia uma divisão mais racional do trabalho, com tarefas especializadas, então dividia já o trabalho, não ficava na mão de uma pessoa só fazendo. Então já teve a divisão, isso tem a ver com a Revolução Industrial, a influência dela, né? A divisão do trabalho é uma pessoa ensacando, a outra colhendo, a outra moendo, então isso o produto fica pronto mais rapidamente, mais gente trabalhando ali na feitura. Fica uma pessoa moendo, ela vai ensacar, ela vai. Então, vai dividindo, então a produção vai ficando mais rápida, né? A produtividade e a qualidade do produto melhora, tá? Aumentava com essa divisão do trabalho aí. Bem, pergunta, gente, justifica o aumento da produtividade e a qualidade dos produtos fazendeiros do Oeste Paulista. Por quê, gente? Porque os fazendeiros diversificaram suas atividades e investiram produtivamente seus lucros, né? Promovendo a modernização da economia paulista. Introduziram uma tecnologia mais sofisticada, de beneficiamento do café, maior racionalidade no tratamento e na utilização do solo, né? Introduziram a mão de obra livre, principalmente de imigrantes, e investiram na melhoria do sistema de transporte e implementação de uma malha ferroviária. Então, o Brasil já estava se implementando aí, já estava se modernizando, se industrializando um pouco mais, saindo daquele sistema de plantation só, de ficar só ali acabando com a terra, e sim usando maquinários apropriados para poder deixar essa produção um pouco mais ampla e ganhar com isso muito mais dinheiro, tá? Então é isso, gente, uma aula grande, né? Mas se vocês entenderem como é que foi a questão do café, como é que ele chegou, que é uma economia que até hoje sustenta bastante, nós ainda somos grandes exportadores de café, tá bom? Mas já fomos mais, bem mais, né? Mas ainda temos o café como um produto muito importante aqui no país. O arábica, tem vários tipos de café, né? Lembro mais o arábica, tá? Porque minha família trabalhava muito tempo com café, não como proprietários, mas como empregados de empresas de café. Bem, gente, é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. Essa é uma frase do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Então, essa é a minha frase de incentivo da semana. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham me acompanhado com o pet na mão, tá, gente? Porque, basicamente, as perguntas todas essa semana estão no pet. Então, quem leu, quem estudou, matou a pau essa atividade da semana 3. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Na próxima semana a gente volta. Tchau.